mundo que me chama de Nelson. A questão do jogo do Grêmio, a paixão e da presidência do Grêmio, eu acho que passou o tempo. Ficou no passado. Passou o tempo, tá. Né? Eu sou conselheiro do Grêmio desde 1983. Não sou um bom conselheiro porque eu não participo. Quer acabar com a infiltração? Vedamaster é a solução. Vedamaster é um impermeabilizante mais moderno, é o mais tecnológico do mercado, indicado para lajes, paredes e muito mais. Para conhecer a Vedamaster, acesse goodmixtintas.com.br. Igual a Vedamaster, só a Vedamaster. O programa tá no ar, faz eco de Jarbas White, comanda, é futebol sutil. Unindo o país com uma só voz, no boletim da bola, quem manda somos nós. Pois é, minha gente, boletim da bola, vou movimentar o meu time pra falar do seu, tá tudo aqui, se liga aí em mais um boletim da bola. Começando agora, pode se ligar, o som se une só vai aumentar, o Jarbas com o time dele vai falar do futebol que você adora acompanhar. Não importa o lugar, pode acreditar. Com internet boa você vai acessar o aplicativo mais interativo e real. 24 horas do futebol total. Pois é, são 18 horas 2 minutos, hora de Brasília. Começando o nosso boletim da bola pelo app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. A gente fala do Palmeiras joga hoje contra o Botafogo, informações de São Paulo e também do Rio, um pouquinho do Corinthians, opa, notícia boa, hein? Pagou, daqui a pouco a gente vai saber para onde foi esse dinheiro e comprou quem. Temos um pouquinho do São Paulo, pois é, São Paulo de surpresa busca jogador aí novo, um pouquinho do Inter, um pouquinho do Fluminense, mas antes vamos abrir a rede FPI. Você, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Web Rádio. Pois é, e hoje tem transmissão esportiva, você vai dando o seu palpite. Hoje tem Palmeiras e Botafogo, o jogo começa às 9h30 da noite e nós estaremos juntos a partir das 9 da noite, abertura da nossa jornada esportiva com toda a equipe esportiva do app mais interativo do Brasil, o app da Rádio Futebol. E aqui a chamada do jogo de hoje. Hoje é terça-feira, a bola vai rolar, paulistas e cariocas no duelo pra arrasar. O clima é de decisão, emoção no ar. O campeão do Brasileirão vai se revelar já. A Rádio Futebol já está escalada. O time do Jarbas Duarte, sempre animado, com 2 torcidas na audiência, é campeão. Na rede de rádios da internet, somos a revolução e temos opinião. Capitão Hidalgo, Hélio Claudino vão comentar, e o treinador Arthur Bernardes mostra a estratégia do jogo. Com engajamento, aumentando a cada momento. O futebol é nosso na palma da mão, é só sentimento. Vamos juntos com a Rádio Futebol sem parar. O espetáculo está no ar e o jogo vai brilhar. Muito bem, a gente começa o programa com os comentaristas do app da Rádio Futebol. Começo com você, Hélio Claudino. Vamos saber o assunto do Hélio para hoje. Diga lá, Hélio.
Olha, meus amigos da Rádio Futebol, a gente tem ouvido nos últimos 10 ou 15 dias só se falando do jogo desta noite, Palmeiras e a equipe do Botafogo valendo o Campeonato Brasileiro. Muita gente acha que será um estupendo jogo. Fala que será o clássico do Campeonato Brasileiro e que jamais tivemos outros jogos com a mesma categoria, com a mesma intensidade. Eu acho que tudo isso aí é para as pessoas que gostam de futebol, mas que torcem para Palmeiras ou para o Botafogo. Porque eu acho que o jogo dessa noite será um jogo morno, um jogo de estudos, um jogo de paciência, um jogo que ninguém vai arriscar a pele para poder sair da frente do placar. Eu verifiquei os jogos disputados ultimamente, aliás, da última rodada, por Palmeiras e também pelo Botafogo. O Palmeiras venceu a duras penas a equipe do Atlético de Goiás, rebaixada do Campeonato Brasileiro, e foi um sofrimento terrível. E o gol só aconteceu numa falha de marcação da defesa da equipe do Atlético Goianense em cima do Estevão pela ponta direita. O Estevão passou por 2 jogadores e cruzou para o Veiga fazer o gol de chapa de pé. O jogo do Botafogo contra o Vitória, o gol de empate aconteceu já nos descontos. A equipe do Botafogo não conseguiu superar o Vitória, que lutou muito tempo para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, naturalmente, na teoria, o Palmeiras poderia levar vantagem. Mas acontece o seguinte, que tudo aquilo que se faz na teoria, na prática não dá certo. Palmeiras, por exemplo, vai colocar no meio de campo Moreno, Richard Rios e o Veiga. E a equipe do Botafogo vai manter o seu meio de campo também, talvez até com um quadrado. Aí então o Palmeiras, o treinador do Palmeiras, passa um vídeo do Botafogo e pede atenção para o Luiz Henrique, da ponta direita bem aberto, e para o Igor Jesus, que é o centroavante artilheiro do Botafogo. Acontece que poderá haver uma troca, o Igor cair pela direita e o Luiz Henrique cair como centroavante. Então tudo aquilo que se faz na teoria, na prática, não dá certo. Porque, afinal de contas, não se pode dizer que o Botafogo, jogando no Allianz Parque, vai abrir ou vai tentar fazer o seu gol e esquecer que o Palmeiras é uma equipe certa que joga com o mesmo treinador durante 3 anos. Então, tudo aquilo, eu repito, a teoria é um negócio e a prática é outro. E no futebol, sempre há alterações dentro do gramado. O senhor se lembra daquele resultado? Botafogo vinha bem, sobrando do Campeonato Brasileiro do ano passado, fez 12 pontos à frente do segundo colocado e acabou perdendo tudo em várias derrotas consecutivas, especialmente depois que trocou o treinador. E o Botafogo, naquela ocasião, entrou massacrando o Palmeiras, fez 3-0 no primeiro tempo e, além do mais, jogando um grande futebol. Na etapa derradeira, todo mundo voltou de sapato de salto alto, achando que o Palmeiras era a galinha morta e deixou o Palmeiras jogar. E o resultado final qual foi? 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. Então, no jogo de hoje, eu acredito, inclusive, que será aquele jogo, como eu falei no começo, um jogo estudado, um jogo de paciência. O Palmeiras deve entrar no seu ritmo de jogo, empurrar a equipe do Botafogo para o seu campo de defesa, e o Botafogo deve manter 3 jogadores à frente. Luiz Henrique pela ponta direita, Igor Jesus como centroavante e um outro qualquer jogador pela ponta esquerda. Será um jogo muito intenso, acredito eu. Um jogo de muitas faltas, mas que eu vejo aqui, a longa distância, um jogo parelho entre Palmeiras e Botafogo. E não seria novidade se esse jogo terminasse empatado. Não será de 0-0, acredito eu. Deve sair alguns gols durante primeiro e segundo tempo, mas o Botafogo não vai se arriscar.
em tentar derrotar o Palmeiras do seu campo, e o Palmeiras também não vai entrar aberto para facilitar a vida do Botafogo. É um grande clássico, mas tecnicamente eu não acredito num grande jogo, viu, Jarbas? Muito bem, Hélio Claudino dando a sua palhinha de abertura para esse jogão de bola que vai acontecer hoje, 9h30 da noite, com transmissão aqui do aplicativo da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil. O Hidalgo comenta já, porque eu vou girar o meu time com todos os lances para essas partidas que vão acontecer. Vou começar com o Palmeiras? Pois é, direto para São Paulo, o assunto Avante Verdão. Fala, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa aí o seu like, não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, dê aquela passadinha na Centauro, vou deixar o link aqui na descrição, só acessar, conferir lá as ofertas antecipadas de Black Friday que já estão rolando e usar o cupom DONAT, DONAT, e você vai ter 10% de desconto na sua próxima compra para produtos vendidos e entregues pela Centauro. Quando você clicar no produto vai estar lá por quem ele é vendido e entregue, beleza? Então prefira aí os produtos vendidos e entregues pela Centauro para usar o cupom e economizar na sua próxima compra. Sabe quando você tá triste, todo mundo vê que você tá triste, aí as pessoas perguntam: pô, você tá triste? Você fala: eu? Eu não. Ou quando você tá bravo: mas você tá bravo? Tô bravo porra nenhuma. Sabe, todo mundo sacou qual que é. Só que você fica mentindo, né? Você fica tentando esconder. O que torna a situação mais óbvia e ridícula, né? É um pouco do que eu senti acompanhando a coletiva do Arthur Jorge hoje, né? Porque o Botafogo convoca essa coletiva justamente para antes do jogo contra o Palmeiras, que é para reforçar, né? O treinador falou por algumas vezes sobre o mental do Botafogo, que o mental tá bom, né? Inclusive na coletiva após empate contra o Vitória, o jornalista pergunta, né, sobre a pipocada que o Botafogo deu ano passado, e ele fica maluco. Não, vamos falar sobre o ano atual, o ano passado não tem nada, vocês não conseguem fazer uma pergunta do jogo, e não sei o que, não sei o que lá, já ficou puto, né, mostrou que sentiu o golpe. E aí veio essa coletiva um tanto quanto desastrosa, né, de hoje. Eu pelo menos achei, porque passou um recibo muito grande, ainda colocou a arbitragem em xeque, falou dos adversários recentes aí que são muito incentivados, né, a vencer o Botafogo, enfim, cara, e jogando favoritismo todo pro Palmeiras, né? Eu acho muito engraçado esse time do Botafogo, de verdade, cara, porque os caras, eles saíram do ostracismo recentemente, tem esse projeto bastante ambicioso do John Textor, ano passado quase levaram o título brasileiro, mas acabaram com um vexame gigantesco, e aí começaram a culpar a arbitragem, né? Culpar fatores externos, foram aí. Eu já nem lembro mais quanto foi a distância, não lembro se foi 14, 17 pontos, mas foi uma distância gigantesca do Palmeiras que só com muita incompetência se perderia o título. E eles conseguiram perder, mas a culpa foi da arbitragem, a culpa foi dos esquemas, esquema Crefisa e tudo mais. E agora esse ano, enquanto o Botafogo estava voando e vencendo, né, os seus adversários e liderando o Campeonato Brasileiro e chegando à final de Libertadores e tudo mais, estava tudo bem. As coisas funcionavam bem, as coisas andavam bem. Tem uma loira piscando aqui pra mim. As coisas funcionavam bem. E bastou começar a perder, bastou começar a derrapar, bastou perder a liderança para começarem os apontamentos de dedos, a levantarem aí as suposições, né? O John Textor já falou da arbitragem e dos acréscimos. É engraçado, não é? Então assim, cara, de verdade, um pouco do que eu falei ontem pra vocês. Eu não sou fanfarrão, não. Eu sou muito tranquilo pra assumir as coisas. E eu assumo que eu tô com um certo medo do jogo de amanhã. Eu não acho que vai ser fácil. Nós tomamos a liderança, muito importante, muito legal inclusive, mas não tá nada garantido. A gente vai pegar o Botafogo, lembrando que o Palmeiras não vence adversários do G6 já há um bom tempo, né? Vem tendo esse problema, que é meio sintomático dessas campanhas que o Palmeiras faz com o Abel. Elas têm terminado em título porque o Palmeiras não perde ou perde menos pontos que os seus adversários em jogos mais fáceis. O Palmeiras geralmente pega os adversários mais fáceis e vence. E aí ele vai trocando pontos com quem está lá em cima. Mas se você for analisar as estatísticas, nós temos números muito ruins contra os adversários da parte superior. Inclusive nesse ano a gente não venceu nenhum. O terceiro colocado é o Fortaleza, que a gente não venceu o Internacional. O São Paulo está por ali, a gente venceu. Não vou lembrar agora de cabeça. O próprio Botafogo a gente perdeu o primeiro turno. Então assim, a gente tem dificuldade nesses jogos. Amanhã a gente vai precisar quebrar
esse tabu e vencer o Botafogo. Claro que se empatar também tá ótimo, né? Eu acho que na verdade o Palmeiras precisa não perder o jogo. Mas eu assumo aqui, diante de vocês, que eu tenho receio do jogo de amanhã. Não sei o que vai acontecer. O Botafogo tem um bom time, pode vir aqui encaixadinho e vencer o Palmeiras. Retoma a liderança, nos passa, vai ter um jogo difícil contra o Internacional de novo, mas também a gente tem um jogo difícil contra o Cruzeiro. Então assim, não tem nada decidido. É que os caras aí começam a criar, né, essas maluquices de jogar a responsabilidade pra lá, jogar a responsabilidade pra cá, e os fanfarrões dizendo que gostam de pegar o Palmeiras. Ainda bem que vamos pegar o Palmeiras no Allianz, puta que pariu, porque nós gostamos de jogar no Allianz. Gosto do cacete, né? Os caras não assumem que também estão nervosos, que também estão putos com essa perda de liderança e que esse jogo vai ser tenso pros dois lados, mas os caras preferem ser fanfarrões, né? Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã, de verdade. Espero que o Palmeiras pelo menos empate ou que vença o Botafogo para ter uma tranquilidade e buscar esse título. Inclusive, estava fazendo aqui as contas, a gente está caminhando, né, se tudo der certo, para o 5º título brasileiro. 5º título brasileiro em 9 anos. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Eu mesmo fui ver o Palmeiras campeão brasileiro pela primeira vez em 2016, cara. Eu nem sei quantos anos eu tinha em 2016, não vou conseguir fazer essa conta agora de cabeça, mas sei lá, talvez uns 22, 23, 24 anos, nessa faixa aí. Foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras campeão brasileiro. 93, 94 eu era moleque, tinha 2 anos. Não vi nada, nem lembro, óbvio, né? Foi a primeira vez que eu vi 2016, um título emocionante, né? Com toda aquela história do Prazo e do Jailson. Foi legal pra caramba. E hoje a gente caminha para um 5º título em 9 anos. É muita coisa, bicho, é muita coisa. E um tricampeonato inédito, né? Então, porra, parabéns aos envolvidos, né? A gente tem nossas críticas, a gente tem nossas questões, mas não é pouco o que a gente está vivendo, não é pouco o que o Abel tem conseguido fazer junto com esse elenco. É claro que esse ano foi de muitos altos e baixos, mas mesmo assim a gente está nessa briga nesse momento, quer dizer muita coisa, né? Então eu espero que amanhã a gente faça aí um bom jogo, que a gente pelo menos empate, que a gente não perca. Se vencer, tá lindo. Eu vou ser fanfarrão aqui. Eu acho que se o Palmeiras vencer o Botafogo, aí eu acho que acabou. Aí eu acho que a gente realmente garante esse título. De verdade, porque o Botafogo depois volta as atenções para Libertadores, aí tem jogo difícil contra o Inter também. Eu acho que uma vitória amanhã coloca uma mão e meia na taça, né? Mas enfim, amigos, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu só acho ridículo esse circo que já está começando a ser armado para que mais uma vez, caso o Botafogo perca, ele já tenha uma narrativa pronta de time prejudicado, de esquema Crefisa, de arbitragem, de ajudas ao Palmeiras, coisa que, desculpa, velho, é mais fácil assumir a incompetência de que mais uma vez vocês estão perto de pipocar. É uma pipocada menor do que a temporada passada, mas ainda é uma pipocada, um raio que pode cair 2 vezes no mesmo lugar e contra a mesma camisa, né? Mas enfim, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, não se esqueça de dar uma passadinha na Centauro. Tamo juntos. Um abraço, até a próxima, valeu e fui. Valeu, dona. Do Avante Palmeiras, destaques aqui do Verdão. Bem, 18:18. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Tudo bem, Jarbas? Um grande abraço, muito boa noite, ouvintes em todo o Brasil. Boa noite, Hidalgo. Fui perguntado aí, hoje pela manhã, meu caro Jarbas, em relação ao que diferença que eu vejo de Botafogo e a questão da equipe do Palmeiras. Não vou aqui desenhar essa parte tática, pode acontecer algumas variações, claro que sim, mas vamos falar de um contexto geral. O que representa para mim o Botafogo? Um time leve, um time com qualidade, muito bem distribuído em campo e tendo 2 jogadores que chegam permanentemente a apoiar aqueles que estão na frente, que é o Savarino e esse Almada, que joga um grande futebol baixinho, ele movimenta demais e será um cuidado, eu tenho certeza, do Abel, com o Aníbal Moreno, que não pode nem pensar hoje em querer ser o volante para chegar com o meia. O Palmeiras tem que tomar esse cuidado, porque esse empate não é ruim para o Palmeiras, ele não vai ser bom, é para o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo vai pegar o melhor time desse momento, que é o Internacional de Porto Alegre. Vai ser no próximo jogo e depois, acredito, depois do jogo dessa partida e de Palmeiras, ainda vai o Botafogo jogar o título máximo da sua história, que é a Libertadores da América lá em Buenos Aires, jogando contra o Galo Mineiro. Mas eu vejo um grande goleiro, João, que é o goleiro,
tem o Barbosa ali de quarto zagueiro, um meio campo, primeiro com 2 praticamente atrás, com uma linha de 3 à frente, que é o Luiz Henrique, que é o Savarino com o Almada, e tem também o Igor, que joga bem à frente. E não esquecendo que o Botafogo tem o Telles. O Telles joga muito bem, jogou na Europa e vem sendo titular. É um time que joga muito bem, coletivamente. É um time que pode até atrapalhar, como fez na partida que jogou a última vez com o Palmeiras no Allianz Parque, chegando com muita facilidade naquela partida. Acho que o Abel vai prender mais com o Richard Rios, quando puder, e também com o rapaz, o Aníbal Moreno, o argentino, que ele se desprende mais. Vai ter momento que sim, mas deixa lá esse trabalho para o Estevão, para o Veiga, né, para o Flaco, tem o Rony na esquerda. Ele insiste muito com o Felipe. Bom, essa é uma outra história. Mas o Palmeiras, o que é o Palmeiras? É um time intenso, é um time que busca mesmo, não tem firulas, joga à afeição do seu técnico, joga tentando sair de uma marcação, mas jogando em velocidade, e ele tem jogadores de velocidade à frente. O Estevão, se jogar ainda o Rony mais ainda, ele pode trazer, para soltar o Veiga, trazer o Felipe ali por dentro, e tem também o Flaco, que é um jogador que sobe muito bem, e ali é bom ter um jogador alto, porque o Barbosa é um jogador muito bom nessa altura do campeonato. Eu diria que não é um bom negócio cruzar a bola dentro da grande área. O jogo é tranquilo. O Hélio agora bem pouco desenhou, claro, corretamente, porque, afinal de contas, o Palmeiras não vai se mandar, como faz no Allianz Parque, mas não é um time defensivo, e ainda volta o Murilo, né? Agora, tem o Everton numa fase brilhante, né, já do goleiro do Palmeiras, e tem o Gustavo com o Murilo ali, os laterais sempre rendendo bem para a equipe, e afinal, é um time laborioso, é um time que briga constantemente, é um time que vai buscar sempre o resultado, e da outra maneira joga o time do Botafogo com qualidade de toques de bola, e aí pleiteando uma vitória, porque esse é o jogo do Botafogo. Se ele não ganhar, ele perde o título brasileiro. Você recorda, meu caro Jarbas, que eu disse, o Botafogo tem muito compromisso aí na frente. O Palmeiras já não está mais em Libertadores nem na Sul-Americana. E aí ficou nessa e vem ganhando todas. E o Botafogo, inclusive, já teve um problema nesse último jogo com o Vitória, empatando em cima da hora. Não é porque empatou que não possa jogar bem hoje. Agora, vai ter que buscar o resultado. Porque se não ganhar até um empate, ele vai pegar, sabe quem? No próximo jogo, o Internacional, depois daquilo que ele poderá ganhar o título da Libertadores da América. Acho que está muito para o Palmeiras. Mas vamos respeitar, afinal, 2 times brasileiros chegando para a final de uma Libertadores. Querem mais do que isso, né, seu Jarbas? Opa! Até mais, hein? À noite nós vamos falar sobre esse jogo, hein? Obrigado. Verdade. Eu que agradeço, Hidalgo, nosso querido capitão Hidalgo, da parceria Rádio Futebol, Rádio CWB News. Bem, são 18h23, hora de São Paulo. Você está aqui, ó, no Boletim da Bola, no app da Rádio Futebol. Boletim da Bola. Boletim da Bola. Bem, falamos do Palmeiras, aniversário do Botafogo. Vamos ao Rio de Janeiro. O canal TF, está aqui comigo o Thiago, para falar um pouquinho do Botafogo, aniversário do time do Palmeiras hoje. Hoje é terça, 26 de novembro. Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 21h30, no Allianz Parque, Botafogo e Palmeiras. Jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Se o Glorioso vencer, reassume a liderança da competição nacional. Um resultado negativo praticamente tira o Botafogo de qualquer chance de título brasileiro. E o empate deixa a competição ainda bastante equilibrada, sem a possibilidade do confronto direto. Tudo, mas tudo mesmo, em relação a Botafogo e Palmeiras nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você ainda não entrou na Parimat, tá dando mole, link tá aqui embaixo no nosso primeiro comentário, o QR Code tá aqui na tela, entre na Parimat, veja tudo aquelas possibilidades que a Parimat tem em relação a palpites esportivos. Ela é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo, se você não fez o cadastro, faça. Se utilizar o cupom Franklin, você tem bônus no seu depósito inicial
Além disso, você tem que ter mais de 18 anos, tem que jogar com responsabilidade, porque só assim você pode se dar bem. Entre agora na Pare Mais. Hoje, às 21h30, no Allianz Parque, Botafogo e Palmeiras. Decisão do Campeonato Brasileiro. O Glorioso entra precisando da vitória devido às últimas atuações que fizeram com que o Botafogo perdesse a vantagem que tinha para a equipe alviverde, porém nada está acabado. O Botafogo depende exclusivamente dele. O técnico Arthur Jorge deve ter força máxima. Isso, claro, se você não tiver nenhum tipo de problemas físicos, né? Já que os jogadores passam por exames médicos, exames clínicos, para você poder colocar as melhores peças. Se tudo estiver da melhor maneira possível, o Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. É o time que no sábado deve jogar a final da Copa Libertadores contra a equipe do Atlético Mineiro. O jogo de hoje será transmitido pela Globo e pelo PFC. Globo para boa parte do país e pelo PFC para todo o território nacional. O Botafogo tem que ter a consciência de que a partida de hoje ela precisa ser jogada. Eu acredito que nós não enfrentaremos um adversário que fique totalmente lá atrás. O Palmeiras tem a vantagem, deve jogar com esta vantagem, não deve se expor freneticamente, mas o Botafogo ele vem de bons confrontos contra a equipe alviverde. Nos últimos jogos que nós tivemos contra eles, só perdemos aquele fatídico do ano passado. Nos outros, tem tido um bom desempenho e com isso segue lutando ali pelos títulos que está disputando na temporada. É jogar bola. Bola por bola, eu acredito muito no Botafogo. E essa vitória de hoje, se tudo acontecer da melhor maneira possível, pode ser a nossa arrancada para o título nacional. Para falar os pontos fracos e os pontos fortes da equipe do Palmeiras, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos então falar do Palmeiras para projetar o confronto direto pelo Brasileirão, né? Líder e vice-líder na noite dessa terça-feira. Palmeiras assumiu a primeira posição, os mesmos 70 pontos do Botafogo, 21 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Fez 57 gols, tomou 28. É o time que mais ganhou, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Nos últimos 18 jogos, só 2 derrotas. Vive ótimo momento o time do Palmeiras com 3 vitórias seguidas. Em casa, são 6 jogos seguidos de invencibilidade. Nas últimas 18 partidas, 14 vitórias e só 1 derrota, 80% de aproveitamento como mandante no ano. No Brasileirão, tem a terceira melhor campanha jogando em casa. Vamos então à análise defensiva. O time do Palmeiras tem como maior dificuldade a questão do jogo pelos lados. E isso está totalmente ligado à questão dos seus 2 laterais, por motivos diferentes. Na direita, o Marcos Rocha, por causa do físico. Ele é um lateral que costuma subir, a não ser quando o Palmeiras joga com 3 volantes, ele segura, com 3 zagueiros, e ele segura às vezes como um zagueiro pela direita. Mas esse não tem sido o esquema usado pelo Palmeiras, tem jogado no 4-3-3 e ele como lateral de fato. Quando o Marcos sobe e ele tem vocação ofensiva, ele tem dificuldade na recomposição por causa do físico, idade avançada, então abre-se um espaço por ali para os pontas esquerdas adversários. Do outro lado, na lateral esquerda do Palmeiras, quem tem jogado de titular é o Caio Paulista, que não é lateral de formação, começou a carreira como atacante. Mesmo que ele não suba muito, e às vezes ele sobe, mesmo quando ele está plantadinho ali atrás, ele tem dificuldade no traquejo defensivo, quando pega um ponta, como o Luiz Henrique, que cisca, que parte para cima. Falta mesmo o cacuete de marcador. Então são opções importantes, né, para o Botafogo tentar utilizar e jogar e basear o seu jogo em cima dos 2 laterais que são vacilantes. E eles têm problemas na marcação, tanto na individualidade, como eu citei agora, como também oferecendo corredor ao subirem para jogadas longas e contra-ataques. O Palmeiras é um time suscetível ao contra-ataque dos adversários. É só a gente lembrar que na vitória de 2-1 em casa na Libertadores, o Botafogo encaixou um gol assim, numa jogada um pouco mais longa, espetada. Então, e no jogo do Brasileirão também. Então, é possível a gente explorar esse ponto fraco do Palmeiras. Palmeiras que normalmente joga com uma linha de 4 na defesa e 2 volantes de marcação, mas que chegam mais ao ataque, principalmente para tentar chutar de média e longa distância. O Rios e o Aníbal, que também tem certa qualidade na saída de bola e etc. Essa linha de volantes um pouco mais adiantada pode gerar 2 cenários positivos para o Botafogo. Um é a pressão e perda de bola com recuperação, né? Pressão com perda do Palmeiras e recuperação por parte do Botafogo. E aí você vai abrir um espaço grande no meio campo e vai estourar lá na defesa. Você pode chegar até com superioridade, é o ponto 1. O ponto 2 é abrir esse latifúndio na intermediária para o chute de média e longa distância. O Palmeiras tem sofrido chutes de fora da área, gols de fora da área nos últimos jogos. Bahia, Corinthians, Fortaleza. Então, chutando com critério, não pode ser a erro de qualquer jeito, como o Botafogo fez nos últimos jogos.
Mas com qualidade, nos pés certos, com espaço, dá para insistir e dá para tentar chegar, sim, ao gol dessa maneira. Outro cenário importante que mexe com a questão defensiva do Palmeiras é quando o Veiga vira volante. Não é o cenário mais comum, mas acontece de vez em quando e foi recente, inclusive, isso acontecendo. O Veiga às vezes entra no lugar de um outro volante, faz ele a função de segundo volante e o Maurício entra como titular no meio campo. Isso, claro, com o Veiga lá de trás, melhora o passe na saída de bola do time do Palmeiras, mas reduz o poder de marcação do Verdão por dentro. Eu não acho que o Palmeiras vai usar isso contra o Botafogo, porque não precisa ter tanto jogador criativo no meio campo, joga com a vantagem do empate pelos critérios de desempate, sabe que se fechar bem os espaços pode dificultar o Botafogo, mas é um desenho que pode acontecer durante a partida e que vai reduzir essa pegada no meio campo. Se acontecer, o Botafogo pode tirar vantagem. Pensando agora o Palmeiras no ataque. Joga com um centroavante, que pode ser Rony ou Flaco, 2 pontas, obviamente um de cada lado, e normalmente, como eu já expliquei, o Veiga centralizado, como meio campo. Os 2 volantes lá atrás e o Veiga com um pouco mais de liberdade e espaço lá na frente. O centroavante foi por muito tempo o Flaco, artilheiro do time na temporada. Mas de umas partidas para cá, depois da lesão, o Rony voltou a ser titular. Esse centroavante com mais movimentação permite um desenho diferente em alguns momentos do jogo, com o Rony abrindo pela ponta esquerda, função que ele já ocupou muito. O Felipe Anderson, que tem sido ponta pela esquerda, desce um pouquinho para virar meia e fazer dupla com o Rafael Veiga. Isso dá mais presença para o Palmeiras no meio campo, com mais qualidade na criação e fazendo um quadrado por ali. Então é um desenho que não exige mudança, né, de substituição, mas muda um pouquinho o jeito do Palmeiras jogar, então é importante ficar de olho nessa possibilidade de movimentação, principalmente do Rony caindo pelo lado. Palmeiras que aposta muito nos chutes de fora da área, com o Richard Rios, com o Aníbal, com o Gabriel Menino, quando ele entra, tem sido reserva, com o próprio Rony e com o Veiga. O Veiga com a bola rolando e com a bola parada nas cobranças de falta. Então é fundamental que o Botafogo evite fazer faltas na entrada da área, porque o Palmeiras tem um excelente cobrador que vive grande momento. O Rafael Veiga voltou a ser importante para esse time do Palmeiras, justamente nessa reta final. Tem a ver com a melhora de rendimento e de pontuação do time do Palmeiras, sim, porque o Rafael Veiga é o cara que consegue criar e encostar para ser um finalizador. E é o destino das bolas, normalmente, que vem roladas para trás quando o Palmeiras sobe pelos lados. Então, essa chegada do Veiga, o Botafogo precisa ficar muito de olho, porque ele está vivendo um grande momento, fazendo gol atrás de gol e decidindo os jogos. Então, tem que ficar de olho nele. Tem que ficar de olho também, claro, no garoto Estevão, o artilheiro do campeonato com 12 gols. Ele é o cara do lançamento, para receber bola longa, para partir para cima, para o drible, para a jogada individual, para azucrinar os laterais, os zagueiros, e tem esse corte muito importante para dentro. E aí, se clarear, ele pode chutar e pode dar o passe. Ele tem 12 gols, 9 assistências, vive grande momento e é sempre o endereço dessa bola um pouco mais longa, que pode vir lá de trás, da zaga, do goleiro. Palmeiras é o time que mais tenta essa bola longa no Brasileirão, mas tem o 8º pior aproveitamento no fundamento, ou seja, insiste tanto que erra mais do que acerta. Embora quando acerte, seja sempre muito perigoso e assertivo. E o Palmeiras usa mais o lado direito, não só porque o Estevão tem um individual bom e vive grande momento. É porque o ponta do outro lado, o Felipe Anderson, não tem tanta movimentação para fazer esse corredor atacando, velocidade, contra-ataque, então insiste mais pela direita. O Felipe é um cara um pouco mais construtor, que às vezes vai tentar cair um pouco mais por dentro, reduzindo a movimentação. Então, são lados que jogam com pontas, mas com características diferentes. Palmeiras tem como força também a bola aérea, é o time que mais cruza no campeonato, tanto com a bola rolando quanto com a bola parada. Gustavo Gomes, Murilo, o Flaco quando joga, é importante evitar que esses cruzamentos aconteçam, mas está muito esperto dentro da área para evitar que chegue nesses cabeceadores. Palmeiras, que com todas essas características ofensivas que eu trouxe, é o time que mais chuta no campeonato, mas é o 9º pior aproveitamento em acerto nas finalizações, ou seja, finaliza meio que de qualquer jeito, no sufoco em alguns momentos. Se o Botafogo marcar bem, fizer um sistema defensivo encaixadinho, pode anular o Palmeiras. Quero encerrar com uma coincidência que é quase uma mensagem de otimismo para quem está meio descrente depois dos últimos resultados. O Botafogo já perdeu a liderança nesse Brasileirão. Foi depois de um empate contra um time baiano, 0-0 com o Bahia. Quem assumiu a liderança foi o Fortaleza. Jogo seguinte, com o Fortaleza. Vencemos. Agora a gente perdeu a liderança de novo, depois de um empate contra um time baiano. Vamos de novo enfrentar o novo líder. Que o final da história seja o mesmo. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. E fica aqui aquele recadinho da R3 Rental Car. Se você for para os Estados Unidos de férias, se você pensa em ficar alguns dias lá nos Estados Unidos curtindo as suas famílias, vou deixar o link aqui no primeiro comentário, o QR Code também está aqui na tela,
com o que a R3 Rental Car pode te proporcionar em relação a um aluguel de carro, que você pode pegar o seu carro no aeroporto, deixar no aeroporto. Você tem várias possibilidades bem interessantes com a R3 Rental Car. Época de Black Friday, você tem desconto, você pode pagar com Pix, usando o seu cartão do Brasil. Então são várias possibilidades que a R3 Rental Car te dá. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Leozão, memória alvinegra, e aí, o que tem de interessante em relação a Botafogo e Palmeiras? Fale com a gente. Fala TF, fala galera de casa, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o confronto entre Botafogo e Palmeiras. Podemos chamar de decisão do Campeonato Brasileiro? Podemos, porque chegam até aqui as equipes que cada uma à sua forma chegou jogando o melhor futebol da competição. Tanto Botafogo quanto Palmeiras têm 70 pontos na tabela de classificação. Vou contar uma coincidência aqui para vocês, tá? No primeiro turno, o Botafogo encerrou a 16ª rodada com 33 pontos e também estava empatado na primeira posição. Quem estava empatado com o Botafogo era exatamente o Palmeiras. Só que lá no primeiro turno, diferente do segundo, o Botafogo era quem tinha vantagem e era o líder da competição. Jogando no Newton Santos, vencemos por 1-0 com gol de Tiquinho e abrimos 36-33 contra a equipe do Palmeiras. Já no segundo turno, os papéis se inverteram. As duas equipes têm 70 pontos, mas é o Palmeiras quem lidera dessa vez no desempate. E o Botafogo precisa da vitória para abrir mais uma vez 3 pontos para cima do Palmeiras e seguir firme na busca pelo título brasileiro. São duas equipes que foram base da seleção brasileira de 1962, bicampeão mundial no Chile. O Botafogo era a base do time titular, mas no geral o elenco tinha como base Botafogo e Palmeiras. Foram as equipes que mais entregaram jogadores à seleção para ajudar na busca daquele título. Então é um duelo pesado de duas equipes que têm dedo em conquistas do Brasil em Copas do Mundo. Em jogos oficiais, as equipes se enfrentam desde 1940. Nós não queremos o resultado de 1940. 4-4 entre as duas equipes, um empate com muitos gols em 1940. São 106 jogos no total, com 32 vitórias do Botafogo, 34 empates e tristes 40 derrotas para o Palmeiras. Ou seja, não queremos o 35º empate, não queremos a 41ª derrota. Queremos sim a 33ª vitória. E lembrando com vocês de uma dessas 32 vitórias, vamos voltar no tempo para 2008, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, quando fomos até o antigo Parque Antártica e vencemos o Palmeiras por 1-0 com um gol de Wellington Paulista. Assim, encerramos o Campeonato Brasileiro de 2008. Estamos na reta final também do Campeonato Brasileiro de 2024 e esperamos que o Botafogo, assim como em 2008, também consiga a vitória na casa do Palmeiras. Agora, falando só de 2022 para cá, jogando em São Paulo, números baixos, tá? Uma vitória, um empate e uma derrota. Desde que o Botafogo se tornou SAF, só jogou no Allianz Parque apenas em 3 oportunidades e conseguiu os 3 resultados possíveis. Repito, uma vitória, um empate e uma derrota. Porém, não perdemos para o Palmeiras lá desde 2022. Já no geral, são 7 jogos de 2022 para cá. 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. Esse único empate foi exatamente na Libertadores da América, que garantiu a nossa classificação para as quartas de final. Esses são os números históricos de Botafogo e Palmeiras, são as curiosidades que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, obrigado por sua participação, conto com vocês hoje em nossa live pós-jogo. Meus amigos, é jogar bola, é acreditar, é saber que o nosso time tem condições de vencer a equipe do Palmeiras e jogar bola. E como eu falei aqui algumas vezes, bola por bola, eu acredito muito no Botafogo. O Palmeiras tem vencido jogos? Sim. A exceção do jogo contra o Grêmio, um futebol que você pode falar assim, nossa, o Palmeiras está acabando com o jogo. Não, você tem que marcar muito bem o Estevão, você tem que ter cuidado com o Rafael Veiga e usar os pontos fracos que a equipe Alviverde tem. E claro, já sabemos, se o Botafogo estiver ganhando, no final do jogo nós teremos 1 milhão de chuveirinhos na área, porque é assim que o Abel Ferreira faz, né? Muita pressão. E eu só espero que o Wilton Pereira Sampaio faça uma arbitragem que não prejudique a gente e também não prejudique o Palmeiras. Deixe o jogo acontecer, que não faça um jogo moroso, né? Que não atrapalhe o espetáculo.
Beijos, fiquem com Deus. Volto, se Deus quiser, às 23h30 com a nossa live pós-jogo, já de Buenos Aires, trazendo todas as informações sobre o nosso glorioso. Valeu, gente. Tamo juntos. Fogo neles. Valeu. Valeu, Thiago. Muito bem, são 18h40 do Rio para São Paulo. Quer dizer que então o Corinthians pagou, Vamos ouvir o Samir Carvalho. Diga lá, Samir. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação importante para você. O Corinthians comprou o goleiro Hugo Souza à vista do Flamengo. Vou te contar essa história agora nesse blend de informações que ainda tem Romero na mira do Flu. Vou te contar essa história também, informação exclusiva do canal Café do Setorista, que ainda vai te falar. Maicon, o primeiro contato do Corinthians para permanência de Maicon na próxima temporada e mais uma reunião de Romeu Tuma Júnior com as torcidas organizadas, uma que está acontecendo agora, nesse exato momento. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações, ele tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Lemier Jeans Premium, ela está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de qualidade, meu amigo. Você vai ter um baita lucro porque você vai na fonte. A Lemier Jeans Premium abastece as lojas do Brás, o estado de São Paulo, o Brasil, e por isso que você vai ganhar muito dinheiro. Você não tem intermediário, você vai na fonte do jeans. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Tá certo? Vamos embora falar muito de Corinthians. O Timão fez o primeiro contato para tentar prorrogar o empréstimo do volante Michael, do goleiro vou falar daqui a pouco, do volante Michael, que está no Shakhtar Donetsk, né, da Ucrânia. Na verdade, né, ele pertence ao Shakhtar Donetsk, mas está emprestado ao Corinthians e passou por uma cirurgia aí séria, né, de uma cirurgia ligamentar de joelhos. Enfim, e o nosso querido Michael, ele pode, né, permanecer no Corinthians por mais uma temporada. A ideia do Corinthians é a renovação do empréstimo, mas nada impede o Corinthians de fazer uma compra definitiva, até porque o contrato do Michael, né, já vai chegando ao final com o clube ucraniano. O importante é o seguinte, a comissão técnica, né, do Corinthians e a diretoria tem intenção, quando eu falo diretoria, Fabinho Soldado principalmente, né, Ramon Dias, comissão técnica, e eles têm intenção, né, de contar com o Michael para a próxima temporada. O Michael começou, desde que voltou ao Corinthians, o melhor ano dele era o início de 2024. Agora, a gente vai ter que, né, sofrer essa grave lesão de joelho, né, uma lesão ligamentar, uma cirurgia séria, e ele volta na próxima temporada. Então, o primeiro contato foi feito com os agentes do jogador. O Corinthians manifestou interesse, né, e disse já para os agentes, os representantes do atleta, né, levarem aí para o Shakhtar Donetsk o interesse do Corinthians mais uma vez, né, seria o terceiro ano consecutivo, mais uma vez o interesse na permanência de Michael no time. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Romeu Tuma Júnior, né, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele que, como presidente, anunciou, né, a reunião que vai ocorrer, né, na próxima quinta-feira para votar o impeachment, né, do presidente Augusto Melo. Sim ou não, né, os conselheiros vão votar nesta quinta-feira, dia 28. Ele se reuniu, né, com torcedores organizados, até durante a gravação desse vídeo, ele está reunido, né, com os líderes das torcidas organizadas para apontar, né, tudo que está acontecendo no clube e mostrar ali, informação que eu trouxe ontem, inclusive, para vocês. Só que ontem ele teve algumas reuniões específicas, tá? Com algumas, vamos dizer assim, né, pessoas mais importantes de uma organizada. Hoje, né, ele está se reunindo com as organizadas, então vai, enfim, abrindo mais o leque, mostrando ali, né, por que o Conselho, por que o CORE, enfim, estão pedindo impeachment do presidente
Augusto Melo, né, tentando apresentar ali, né, documentos, enfim, tudo que possa mostrar, né, e deixar claro que não é golpe, né, na visão do Conselho Deliberativo, já que essa tem sido a acusação, tá, da torcida, né, corintiana, enfim, do Augusto, né, do próprio presidente. Todo mundo tem falado que é golpe da atual diretoria, então eles estão passando o lado deles também agora para os torcedores organizados, tá? Teve protesto, né, inclusive no Parque São Jorge, que amanheceu pichado, escrito golpe não vai ter golpe, aquela coisa toda. Vai ter protesto no dia 28, pelo menos até então, não sei se depois dessa reunião com o Tuma essas coisas vão mudar, mas a ideia é que muita gente de torcida organizada que hoje, né, é sócio do clube, muitas pessoas que são sócias do clube vão entrar no clube com cartazes, com bandanas, enfim, vão fazer os seus protestos lá dentro do Parque São Jorge contra essa votação, tá? Então o clima continua tenso e o Romeu Tuma Júnior se reunindo aí com os torcedores organizados. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, importante, tá? Informação para a gente passar para vocês, informação exclusiva do canal Café do setorista. O Romero está na mira do Fluminense do Rio de Janeiro. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Ontem eu trouxe com exclusividade também que o Romero pediu 2 anos, né, de contrato para renovar com o Corinthians. E agora trago que ele está na mira de 2 clubes do futebol brasileiro. Ele levou isso à diretoria corintiana, falou que quer renovar com o Corinthians por 2 anos e, né, já disse que tem 2 clubes do futebol brasileiro, né, interessados no seu futebol, inclusive com propostas. Um deles é o Fluminense, né, que eu acabei apurando. O outro clube eu ainda não sei. Mas ele levou a diretoria do Corinthians, que a intenção dele, a prioridade dele é ficar no Corinthians, pediu 2 anos de contrato para renovar, ele já tem direito de 1 ano aí, de uma renovação automática, pediu 2 anos de contrato para renovar, um jogador que ganha mais de R$800 mil por mês. A diretoria deixou de dar resposta e ele levou para a diretoria que tem 2 clubes interessados no seu futebol, 2 clubes do Brasil, não sei se tem lá fora, mas do Brasil ele levou e deixou bem claro que os 2 clubes são do futebol brasileiro. Um eu apurei, que é o Fluminense. Lembrando que foi o canal Café do Setorista, quem vai lembrar e acompanha o canal diariamente sabe, que trouxe com exclusividade que o Fluminense queria o Renato Augusto no ano passado. Vocês se recordam disso? Foi a gente que trouxe, eu que trouxe com exclusividade o interesse a negociação do Renato Augusto com o Fluminense. E agora, né, coisas da vida, né? Estou trazendo também o interesse do Fluminense com exclusividade no atacante Henriel Romero. E aí, você aceita perder Henriel Romero para o Fluminense? É o famoso vai com Deus ou não? Ele é muito útil ainda, pode ser muito bom, enfim, eu quero a sua opinião sobre o Romero. Que quando começa a perder para outro, né, talvez até aqueles que não queriam o Romero, às vezes mudam de ideia. Eu quero ver a sua opinião aqui. Você quer Romero do Corinthians ou melhor liberar para o Fluminense ou para outro clube? Deixa o like e comente aqui embaixo. E o Corinthians, hein, pagou à vista o goleiro Hugo Souza e acabou a novela, a grande notícia do dia. Olha só, informação que eu tenho é que o Corinthians planeja anunciar a compra do Hugo à vista. Se mexeu bastante para isso, tá? Principalmente, né, nesta terça-feira. O Augusto Melo andou já falando para as pessoas no Parque São Jorge que estava comprando o Hugo à vista hoje, né? Enfim, a promessa e a vontade dele. Inclusive, né, os nossos colegas, né, meu amigo Ciro e companhia, o pessoal da Central, eles deram a informação, confirmaram já, tá? Que apesar do imbróglio com o Flamengo, o Corinthians quitou hoje, à vista, a compra do goleiro Hugo Souza e adquiriu o atleta em definitivo, tá? É nosso, né? Enfim, diz aqui a publicação deles. Então, gente, já tem, né, jornalista confirmando, né, caso aí da Central, confirmando que o goleiro Hugo Souza, né, foi comprado à vista, e eu tinha a informação que o Augusto estava preparando esse anúncio e que já estava revelando para algumas pessoas pelos cantos. Eu fico meio ainda, né, indeciso de cravar, e fiquei
tanto que não cravei, tá? Não estou aqui, estou deixando claro que eu não cravei, porque nesse período de pressão de impeachment, tudo, eu não sei se às vezes, né, o Augusto andou falando, tal, aquela coisa, mas não vai acontecer, eu fiquei meio com o pé atrás e não quis trazer a informação para vocês de que, cravando, né, que eu sei que ele está planejando isso mesmo, anunciar que comprou à vista, mas a central dá para confiar muito, tá? O pessoal lá do Ciro dá para confiar legal. Eles estão cravando que o Corinthians pagou à vista o Hugo Souza, e repito, né? Eu tinha uma informação de que o Augusto já tinha falado isso no Parque São Jorge hoje, ficou aquele receio de ser uma campanha política por tudo que está acontecendo, porque cada um está jogando com as cartas que tem, é normal, a gente tem que ficar atento com isso, tá? Mas ele já está planejando sim um anúncio aí da compra do Hugo, que vai ser a notícia mais maravilhosa da semana para o torcedor corintiano em meio, né, a tantas notícias, né, que aconteceram aí de bastidores que tem causado bastante polêmica, principalmente o caso do impeachment de Augusto Melo. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Não esquece de dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos são cafezinho, cafezão, café especial. Meu café especial, tu vai estar no grupo de WhatsApp com a gente, contato direto, tá bom? A gente falar muito aí do Coringão, né, no nosso clube de membros do canal Café do Setorista. Assina o clube de membros, tem muitos e muitos membros mesmo, tá? E é o grupo mais educado que tem, não tem coisa feia lá, não tem foto esquisita de mulherada, de coisa, sabe, que não convém. Então você que é casado, você que é família, pode ir para o nosso grupo, eu não admito palavrão também. Então é o grupo mais educado que tem. Claro que uma hora ou outra vai ter um arranca-rabo lá, porque é futebol, né, amigo? Mas comparado com o que tem por aí, é um grupo santo, tá? E não esqueça dos nossos programas ao vivo, né? O Almoço com a Fiel, da 12h a 1h, e o Café da Fiel das 19h, tá? Às 20h, eu aguardo você. Canal de cortes também bombando, com vídeos curtos lá, tem coisa legal. Falando em vídeos curtos, tem Instagram meu para você me seguir, tem TikTok, Quai. Então me segue em tudo, meu amigo, tá bom? Tem um canal de WhatsApp, que aqui você não paga nada, né? Tem produto exclusivo lá, como o Café do Intervalo, mas você não acha o canal do Café do Setorista pesquisando. O WhatsApp, não sei porque tem isso. O canal de WhatsApp você acha no link aqui na descrição também, somente, tá? Aguardo você aí pro Café da Fiel. O torcedor do Fluminense atendeu ao chamado e vai em grande número ao Maracanã nesta terça-feira para decisão, para final de Copa do Mundo contra o Criciúma, 7h da noite. Jogo importantíssimo, é jogo de vida ou morte. O Fluminense precisa ganhar para abrir 4 pontos de vantagem para o Z4, porque se perder, vai entrar na zona de rebaixamento e vai precisar de um milagre nas últimas 3 rodadas para poder escapar da Série B. Então hoje é final de Copa do Mundo e o torcedor atendeu ao chamado. Já são mais de 35 mil ingressos vendidos, segundo informação do próprio clube, e a gente está já caminhando para 40 mil torcedores esta noite no Maracanã. O Fluminense, inclusive, abriu o setor leste superior, que até então estava indisponível para a torcida, abriu por conta da demanda que tem aumentado nas últimas horas, expectativa de casa cheia para a decisão de daqui a pouco. Ainda falando sobre Campeonato Brasileiro, gente, a CBF divulgou finalmente os detalhes das 2 últimas rodadas do Brasileirão. O Fluminense joga na penúltima rodada, a 37ª rodada, contra o Cuiabá, 8 da noite, no dia 5 de dezembro, uma quinta-feira. Então, anotem aí, 5 de dezembro, quinta-feira da semana que vem, 8 da noite, o seu lugar, torcedor tricolor, é no Maracanã para esse jogo contra o Cuiabá. E o Fluminense encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro, última rodada, pedreira de todo tamanho, pode inclusive ser o jogo, né, que pode dar o título brasileiro ao Palmeiras na última rodada. Fluminense e Palmeiras lá no Allianz Parque, 4 da tarde, dia 8 de dezembro. Mas se Deus quiser, o Fluminense vai chegar na última rodada
sem depender de resultado nenhum e já livre do rebaixamento, se Deus quiser, se Deus permitir, com uma vitória hoje sobre o Criciúma, uma vitória sobre o Cuiabá semana que vem, para ficar tranquilo e chegar na última rodada sem nenhum problema. Então anotem na agenda: 5 de dezembro Fluminense Cuiabá Maracanã, dia 8 de dezembro Fluminense Palmeiras lá em São Paulo. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Canal Ligados no Flu chegando com tudo para você a partir de agora, com muitas informações nesta terça-feira de decisão para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E antes, só reforçando o quanto que é importante para a gente você se inscrever aqui no nosso canal, quase 56 mil inscrições. É preciso que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, valoriza demais o nosso trabalho e nos motiva todos os dias a voltar aqui para te manter atualizado e bem informado com as informações do Fluminense. Conto com a sua ajuda. Se você quiser também pode colaborar com o nosso trabalho. Nossa chave Pix está aí na tela. Olha, a arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a tabela do Campeonato Carioca do ano que vem. O Fluminense já conhece o seu primeiro adversário, o regulamento, enfim. A gente vai trazer os detalhes para vocês a partir de agora. O Fluminense estreia em casa contra o Sampaio Corrêa. Não dá para cravar ainda que o jogo vai ser no Maracanã, porque é bem provável que o Maracanã passe por algum tipo de melhoria no gramado e talvez na abertura do Campeonato Carioca, talvez o Maracanã não esteja disponível. Mas o Fluminense, de qualquer forma, vai estrear com o mando de campo contra o Sampaio Corrêa dia 11 ou 12 de janeiro. Não está definida ainda a data da estreia, mas o campeonato começa no dia 11 e o Fluminense pode jogar dia 11 ou pode jogar no dia 12 de janeiro. Esse é o início do estadual, que vai ter a decisão no dia 26 de março, o último jogo, porque no dia 29 já começa o Campeonato Brasileiro. O regulamento praticamente o mesmo do ano passado, que você, torcedor, já conhece. A gente tem a Taça Guanabara, com 12 equipes, são 11 rodadas, todo mundo enfrenta todo mundo, e os 4 primeiros colocados avançam para as semifinais. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Os vencedores fazem a decisão também em 2 jogos, assim como nas semifinais. Não haverá clássicos nas primeiras rodadas. As primeiras 5 rodadas serão sem clássicos. O primeiro clássico só acontece na 6ª rodada com Fluminense e Botafogo. Outra definição importante no arbitral de hoje, gente, é que não haverá premiação em dinheiro para o campeão carioca do ano que vem. Todo o dinheiro que for arrecadado vai ser distribuído pela Federação de Futebol do Estado do Rio de forma proporcional entre todos os clubes. E aí, meu amigo, o que você achou, né, dessa estreia do Fluminense contra o Sampaio Corrêa? O Fluminense também é o primeiro a fazer clássicos, não tem premiação para o campeão estadual. O que você achou dessas novidades sobre o Campeonato Carioca? Conto com a sua resposta, com a sua opinião aí nos comentários. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Fluminense, apesar de ainda não ter definido a sua situação para a temporada 2025, o Fluminense já está se mexendo no mercado, tem feito algumas sondagens, tem procurado alguns agentes para saber a situação de alguns atletas. Hoje saíram os nomes de 2 atacantes que supostamente estariam no radar do Fluminense. Um deles é o atacante Lucas Barbosa, do Juventude, jogador de 23 anos, jovem, 1,93 m e que tem feito um bom campeonato brasileiro, tem feito uma boa temporada. A informação é do jornalista Bruno Muck, da Rádio Caxias, de que Fluminense e Internacional teriam interesse na contratação do Lucas Barbosa, que pertence ao Santos, está emprestado, o empréstimo dele acaba agora no final do ano, e aí o Santos, né, deve ou emprestá-lo novamente ou negociá-lo, mas o Santos não deve permanecer com o jogador, não deve dificultar, né, um novo empréstimo ou de repente uma venda desse atleta. Fluminense e Inter então estariam na parada. O Lucas Barbosa, gente, ele chegou no Santos em 2019 para a base, ele estava vindo do Novo Horizontino.
No ano passado, ano que o Santos foi rebaixado, ele foi emprestado ao Curitiba, mas teve poucas oportunidades. E nesse ano acabou se destacando pelo Juventude. Tem 13 gols e 5 assistências na temporada. Realmente vem fazendo uma grande temporada o Lucas Barbosa, jogador de 23 anos, e o Fluminense seria um dos interessados. Outro jogador que também estaria no radar do Fluminense seria o atacante Bolassi, do Criciúma, jogador que é natural do Congo. É a informação do jornalista Enio Bis, lá de Santa Catarina. Fluminense e Vitória teriam procurado informações sobre o atacante de 35 anos, que tem 6 gols e 4 assistências na temporada. Segundo o jornalista, o Bolassi não tem pressa para decidir o futuro dele, mas pretende continuar jogando no futebol brasileiro. Eu acho que o Bolassi é um nome interessante, mas não acho que seria interessante para o Fluminense. Por quê? Porque já é um jogador de 35 anos. O Fluminense está cheio de jogador com 34, 35, 36, 37 anos. Não precisa de mais um. O ano que vem ele vai ter com 36. Ou seja, por mais que seja um jogador de qualidade, em algum momento ele vai começar, o declínio da carreira vai ter início. Porque já está com 36 anos. E aí o Fluminense vai pegar e vai fazer como fez com o Renato Augusto, com o Douglas Costa, com o Gabriel Pires, fazer contrato de 2, 3 anos com o cara, que já tem 35 anos. Não é o momento dele jogar no Fluminense. Não é. Se fosse há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, ok. Hoje, pela questão da idade, né, porque uma hora a questão física vai pesar, eu não contrataria. Já o Lucas Barbosa vem fazendo uma grande temporada, é um jogador jovem ainda, 23 anos, alto, bom na jogada aérea, jogador de movimentação, jogador que ataca os espaços. O Lucas Barbosa, eu acho um nome interessante para compor elenco. Não é um nome interessante para chegar e ser titular. É um nome para chegar, compor elenco, fazer parte ali da temporada 2025. Mas é um nome interessante, né, e principalmente pela condição. O Santos não deve dificultar uma saída, tem um empréstimo terminando agora com o Juventude. Acho que esse sim seria um bom nome para compor o elenco do Fluminense para o ano que vem. Enfim, é o Fluminense se movimentando, pensando na próxima temporada, mas primeiro tem que resolver a temporada 2024. Precisa ganhar hoje do Criciúma, de qualquer maneira. Grande abraço, boa sorte pra gente. E a gente se encontra depois do jogo, na live aqui do pós-jogo com coletiva do Mano Menezes. Enfim, te espero no canal Ligados no Flu depois da partida. Grande abraço e até mais tarde, gente. Um abraço, Rodrigo. Rodrigo Dias, fechando aqui o nosso Boletim da Bola, edição de hoje. 7h mais 2 minutos. As programações continuam aqui no app da Rádio Futebol. Agora as emissoras que integram a rede FPI vão para a programação normal. Juntamos mais uma vez às 9h com a abertura da jornada. Até daqui a pouco. Boletim da Bola. Boletim da Bola.